Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luciano de Oliveira. Eu já estou aqui com o professor Paulo Bacelar para apresentar a você, ouvinte internauta, mais orientações na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre todos os direitos previdenciários dos nossos ouvintes. Assim, o professor Paulo Bacelar chega mais animado para responder a sua dúvida. A primeira pergunta é da Alice, em Fortaleza. Meu pai é agricultor e há 7 anos sofreu um acidente com uma vaca, professor Paulo Bacelar. Desde então, conta a Alice, ele recebe um auxílio acidente de meio salário mínimo, completou 60 anos de idade e vai dar entrada na aposentadoria, tem todas as provas da atividade agrícola. Outro dia, diz a Alice, professor Paulo Bacelar, encaminhei mensagem e você respondeu que o auxílio seria incorporado ao valor da aposentadoria. Entretanto, o sindicato informou que o meu pai deveria dar baixa primeiro no auxílio, para em seguida dar entrada no pedido de aposentadoria. Afinal, como o meu pai pode proceder para garantir a aposentadoria? E ela diz também o auxílio. Explica direitinho, professor Paulo Bacelar. Olha aí, Zanô, a questão do sindicato dar informação incorreta para os seus associados. O benefício de auxílio acidente, ele é incorporado sim ao auxílio, à aposentadoria rural. Ele é cessado pelo servidor. O servidor, quando for analisar o auxílio à aposentadoria, ele vai cessar aquele auxílio acidente, que é metade do salário mínimo, e vai incluir na concessão da aposentadoria, inclusive a aposentadoria do agricultor que provar os 15 anos de exercício da atividade rural por 15 anos até a data do início do seu benefício, ou seja, quando ele tiver completado a idade, mesmo recebendo o auxílio acidente, vai ficar no valor de 1,5 salário, ou seja, o salário da aposentadoria mais o salário do auxílio acidente, que é incorporado sim ao benefício. Então ele não precisa requerer a baixa do benefício. O próprio servidor, na análise da aposentadoria, ele cessa o benefício e vai implantar o benefício com aquela incorporação. Professor Paulo Bacelar, me permita entender melhor. Quer dizer que nesse caso você tem o salário mínimo com a aposentadoria e mais o benefício do auxílio acidente. Isso de forma definitiva? Sim, de forma definitiva, até que o INSS possa fazer revisão daquele acidente, se não tiver mais as sequelas que geraram o auxílio acidente. Aí o INSS pode revisar, mas, em regra, é para o resto da vida, sim, esse benefício. Caso ele venha a falecer no futuro, a sua esposa não fica com a pensão à parte do auxílio acidente. A pensão somente fica com a parte da aposentadoria, que seria apenas de 1 salário mínimo. Maria, em Ibicuitinga, sou agricultora e em maio do próximo ano vou completar 55 anos de idade. Pago o sindicato, tenho todas as provas da agricultura, de 2013 para cá. Tenho o cadastro da semente, DAP, cadastro do gado, faço empréstimo no banco e queria saber se quando chegar o próximo ano eu poderei dar entrada no pedido de aposentadoria? Com certeza. Agora, desde 2013 para cá, dá 10 anos apenas, né? Então, ela precisa ter as provas de 15 anos. Ela precisa ter mais 5 anos de comprovação para ter direito à aposentadoria, porque ela precisa ter 15 anos desse tempo rural que ela já tem comprovado.
Mais uma dúvida. Para você, ouvinte internauta, que tem dúvidas na área da Previdência Social, pode mandar a sua pergunta para o 085 99273 4353. A Maria de Ibicuitinga, a quem você acaba de responder, ela diz também, professor Paulo Bacelar, que é ouvinte assídua do programa e diz que o programa é muito importante porque as perguntas são feitas e respondidas e, segundo ela, a cada dia, a cada programa, aprende muito com Alerta Geral. Valda, em Aracoiaba, sou concursada, auxiliar de serviços gerais e já contribuí 34 anos e tenho 56 anos de idade. Quando posso pedir a aposentadoria? Aí ela faz uma observação. Aqui é regime próprio de Previdência Social. Olha, a gente não pode falar sobre regime próprio de município, porque cada município tem a sua regra. Mas vamos dizer que ele pega a regra geral, que é a aposentadoria da reforma do Estado, por exemplo, né? Então, ela é auxiliar de serviços gerais, 34 anos de contribuição e 56 anos de idade. 90 pontos, professor Paulo Bacelar. Se for considerar o tempo, ela já teria 30 anos de contribuição, que a mulher, após a reforma, precisa ter 30 anos de contribuição, 25 anos de serviço público, 10 anos no cargo e 5 anos na transição. Então, ela vai ter 30 anos, precisa de 30 anos, já tem 34. Porém, ela precisa de 55 anos de idade. Então, ela já tem 56. Então, fecha aí o tempo e a idade, ela pode se aposentar com a aposentadoria da regra de pontos. Porém, Luziano, eu estou falando isso como regra geral da reforma do Estado, que o município geralmente ele iguala, né, com a reforma do Estado, que foi feita logo depois da reforma federal. A reforma do Estado foi feita, Luziano, em 12 de dezembro de 2019, ou seja, um mês depois da reforma da Previdência no país, né, na reforma geral. A gente sai de Aracoiaba, anda alguns quilômetros, chega em Baturité, onde o Francisco está esperando a resposta do Alerta Geral. Gostaria de saber se quem é aposentado por invalidez, professor Paulo Bacelar, pode fazer o cadastro do Seguro Safra? Luziano, fazer o cadastro não quer dizer que ele está trabalhando, né? Ele não pode trabalhar, não pode exercer atividade rural. Ele pode fazer o cadastro para a família poder trabalhar. Então, não há impedimento nenhum. Antônia Maria, em Pentecoste. Coloquei meus papéis da aposentadoria, sou agricultora, dei entrada no dia 5 de abril. Eu olhei, está lá, em análise. Com quantos dias sai o resultado, professor Paulo Bacelar? Olha, ainda tem pouco tempo de análise, né? 5 de abril, um mês e meio, um pouco mais de um mês, né? Quase 2 meses para analisar. Então, em regra, está se demorando aí mais de 90 dias, mais de 3 meses. Então, ainda está no prazo ainda para o INSS analisar. Professor Paulo Bacelar, ao longo desta semana nós falamos muito sobre as novas medidas a serem adotadas pelo Ministério da Previdência Social para tentar diminuir a fila do INSS. E uma das questões, uma das propostas do governo federal é instituir o bônus para os peritos médicos acelerarem as perícias e garantirem menos gente nas filas. Hoje o INSS, com dados do mês de abril, tem 1.054.000 pessoas à espera de uma perícia médica e mais 1.263.000 pessoas, professor Paulo Bacelar, esperando a resposta aos pedidos de benefício. E a duração média de quem está esperando perícia no Ceará é de 141 dias. Ou seja, professor Paulo Bacelar, para quem também está esperando outro tipo de benefício, a demora hoje é superior a 90 dias. E o governo diz, pelo Ministério da Previdência Social, que quer reduzir até o final do ano este prazo para 45 dias. Carlos Roberto, em Vaze Alegre, eu perdi um rim. Eu tenho direito ao auxílio-doença? Quais critérios eu preciso apresentar para conseguir o benefício? Olha, a perda de um rim pode gerar aposentadoria ou um auxílio-doença provisório, mas precisa ver o tempo que a pessoa fica sem poder trabalhar. O fato dela perder o rim, ela pode se recuperar e trabalhar normalmente com um rim. Então, ela precisa ter um laudo médico atestando que ela está incapaz de trabalhar provisoriamente por causa dessa cirurgia que ela fez. Joana, em Santa Quitéria, a pergunta foge um pouco da área previdenciária, professor Paulo Bacelar. Não sei se também é a sua área de atuação. A Joana diz, desde o ano de 2018 eu trabalho de carteira assinada e gostaria de saber se em 2023 terei direito ao PIS.
Luciano, o PIS é concedido a pessoas que trabalharam pelo menos 30 dias em 2022, né? Um ano anterior, e que tenha recebido até 2 salários mínimos em média. Então, vai depender de quanto tempo. Ela já tem mais de 30 dias, logicamente, mas do salário que ela recebe. Ou seja, de 2018 para cá, professor Paulo Bacelar, são 5 anos. É a partir do 5º ano que o trabalhador, a trabalhadora recebe o PIS, no caso de quem atua na área privada, com esse salário de até 2 mínimos? Exatamente. Então, ela tem que ter esse tempo e esse valor mínimo de média para poder ter direito ao PIS no ano seguinte. Linha direta do Alerta Geral 085 99273 4353. José, em Russas. Meu amigo trabalhou 3 anos como agente de saúde e mais 23 anos como vigilante armado. Ele tem 47 anos de idade. Quanto tempo falta para o meu amigo pedir a aposentadoria? Aí o José diz que o amigo atualmente ainda está trabalhando como vigilante. 26 anos de carteira assinada, professor Paulo Bacelar. Ele precisa ter 60 anos de idade. Ainda não tem ainda. Se ele tivesse os 25 anos até 2019... Como vigilante, ele poderia ter direito ainda à aposentadoria especial, somente pelo tempo. Mas ele não tinha 25 anos de contribuição em 2019, pelos dados que ele colocou aqui, né? Então, apenas aí com 60 anos de idade, possivelmente. Ou fechar 81 pontos. Então, quanto maior tempo ele trabalhar nessa atividade, com a exposição a agente nocivo, ele pode ter uma aposentadoria com menos de 60 anos de idade, se fechar os 81 pontos, porque é fixo esse valor de 81. Nesse caso, neste momento, ele tem 73 pontos, ou seja, faltam 8 pontos. Então, José, está dada a explicação aí para o seu amigo a caminho da aposentadoria. Ângela, em Pindoretama, gostaria de saber se posso me aposentar pelo BPC, pois tenho hérnia de disco. Isso se enquadra nos critérios para receber o benefício? Olha só, professor Paulo Bacelar, contextualiza essa questão do BPC e a diferença para a aposentadoria. Olha, o BPC não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial para pessoas idosas acima de 65 anos de idade ou deficientes que tenha uma deficiência que o impeça, né? Que tenha um impedimento de longo prazo, ou seja, de pelo menos 2 anos a pessoa não conseguir fazer nada, não conseguir trabalhar, não conseguir produzir e não conseguir entrar no mercado de trabalho ou fazer as atividades pessoais durante esses 2 anos. Então, e outra coisa, esse benefício é para pessoas que tenham uma renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo. Ou seja, ela precisa ter a deficiência que a torne incapaz durante 2 anos e também tenha que ter uma renda mensal, uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Agora, a hérnia de disco dela vai gerar esse benefício? Depende da pessoa, depende da atividade dela, depende do que ela faz, do que ela pode fazer, o que isso torna ela como incapaz de realizar atividades durante esse período de 2 anos. Paulo, em Fortaleza, o seu xará, também na área dos benefícios previdenciários. O Paulo diz que tem 44 anos de idade, recebe o LOAS há 10 anos e quer saber se pode ter direito à carteira assinada. Olha, ele recebe o BPC há 10 anos. Olha só, Luciano, se ele quiser ter carteira assinada, se ele se acha apto, porque se ele está com o BPC há 10 anos, ele tem um BPC deficiente, pela idade dele. Ele pode pedir a suspensão do BPC que ele recebe, Luciano, para assinar a carteira, e ele vai ficar recebendo, durante o período que ele está com a carteira assinada, ele vai receber o auxílio inclusão, que a gente pouco fala aqui no programa. O auxílio inclusão é metade do valor do salário mínimo, e ele vai poder trabalhar, ter a carteira assinada, e até o dia que ele for demitido ou que ele der baixa na carteira, ele pode voltar a receber o BPC no valor integral. Ou seja, isso é um incentivo que o governo deu para pessoas que têm BPC que possam trabalhar, mas nesse período o benefício fica suspenso, mas ele recebe metade do salário mínimo, depois que é cessado aquele vínculo trabalhista, ele volta a receber o BPC normalmente. Creio, Paulo, professor Paulo Bacelar, que o Paulo, ouvinte, fez essa pergunta porque ele tem lido, ouvido, até mesmo aqui no Jornal Alerta Geral, sobre os estudos que o governo federal vem realizando para
permitir que beneficiários do LOAS também tenham a carteira assinada, mas não há nenhuma decisão sobre essa medida até o momento, e o que está valendo é o que o professor Paulo Bacelar acaba de dizer para você, ouvinte, e para você, Paulo, que nos fez essa pergunta. Márcia, em Boa Viagem. Minha filha recebe pensão por morte paterna, faz faculdade e vai fazer 21 anos de idade em 2024. Eu gostaria de saber se a minha filha, por lei, tem direito a esse benefício até o final do curso, ou seja, que ela conclui aos 23 anos de idade. Não, Luzano, infelizmente a pensão por morte ela vai até os 21 anos de idade para os filhos, a não ser que sejam inválidos, que ele aí passam a receber acima dos 21 anos de idade, mas por fazer faculdade ou estudar, não há a previsão legal e até determinação judicial também que não gera a continuidade da pensão por o fato dela estar recebendo, dela estar exercendo a faculdade, né? Estudando curso superior, faculdade, mas não existe lei e a justiça também já determinando que não tenha direito a ficar recebendo esse benefício. Eliseuda, em Fortaleza, sou trabalhadora da área da saúde há 20 anos. Poderia me dar informações sobre a aposentadoria especial, que é de 25 anos em atividade insalubre? É isso, professor Paulo Bacelar? 25 anos? A área de saúde, enfermeira, auxiliar de enfermagem, muita gente que trabalha em hospital, que tem exposição a gente químico, físico, biológico, no caso aí, quem trabalha em hospital, agentes biológicos, podem ter direito à aposentadoria especial ainda, mas precisam ter 25 anos de contribuição, 25 anos de exposição a esse agente nocivo e ter 60 anos de idade, tanto o homem quanto a mulher. Pergunta da Cícera em Nova Olinda. Ela diz, professor Paulo Bacelar, que teve um câncer de mama, diz que não pode trabalhar, deu entrada no benefício, depois também via judicial e o pedido foi negado. Aí ela perguntou o que fazer nesse momento, professor Paulo Bacelar. Olha, se foi negado na justiça, esse benefício não pode ser mais revisto, né? A não ser que ele tenha recorrido dessas ações. Então, ela vai poder pedir novamente, se tiver um laudo novo, documentos médicos novos, ela pode pedir novamente esse benefício. Professor Paulo Bacelar, um ouvinte da cidade de Mirandiba, em Pernambuco, ele não se identificou, deixou a pergunta e eu vou relatar aqui, meu caro ouvinte, essa dúvida para o professor Paulo Bacelar, que vai acompanhar agora essa exposição. Ele diz o seguinte: já estou com 65 anos de idade e comecei a trabalhar muito cedo, mas de carteira assinada apenas 12 anos no CNIS. Nesse período também fiquei 6 anos como vereador na minha cidade. Só que agora estive na Câmara de Vereadores para pegar os comprovantes de recolhimento do IAPAS, que é agora INSS, mas não encontraram esses comprovantes. Me deram uma declaração dos arquivos com as atas de posse e toda a documentação, menos os comprovantes de recolhimento. Tenho direito a pedir a aposentadoria somente com esses comprovantes? Todos reconhecidos, firma. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, depende do que sejam esses comprovantes, porque se forem os carnês, antigos carnês de contribuição, ela podem estar em microfichas, microfilmados. Ela pode ir no INSS, na agência do INSS, para ver se esses períodos são anteriores a 84, como autônomo. Eu estou aproveitando a pergunta dela para poder falar... No caso, um ouvinte. Dele para falar numa maneira geral que contribuições anteriores a 94 podem estar microfilmados. Então, isso só vai estar numa agência do INSS que ele pode verificar. Às vezes, a pessoa tem o carnê e não consta no CNIS. Então, ele pode apresentar o carnê de contribuição. Agora, sobre a questão de vereador, o vereador ele foi considerado pela lei, a partir de 2004, como empregado, ou seja, que as contribuições são presumidas a partir de 2004. Então, basta que ele seja vereador, que ele mostre a ata de posse e o término do mandato, que ele vai ser considerado como empregado. Se ele contribuiu, se a Câmara de Vereadores contribuiu na época como vereador, ele precisa ver se contribuiu com 11% ou como 20%. Se contribuiu com 11%, essas contribuições não são válidas, porque ela precisa contribuir com 20%. Ou seja, para ele contar com esse tempo de vereador, antes de 2004, ele precisa fazer essa contribuição complementar para 20% ou pedir restituição, pedir o dinheiro de volta.
Então, o INSS só vai considerar esse tempo de vereador se houve realmente efetivo recolhimento, mas na alíquota de 20%. Acompanhei atentamente a resposta do professor Paulo Bacelar e pelo que ele disse, meu caro ouvinte, de Mirandiba, em Pernambuco, uma das exigências para a apresentação no INSS é justamente essa declaração dos arquivos com as atas de posse e a documentação que você diz ter recebido. Então, dê a entrada aí com o pedido de aposentadoria no INSS e, se forem necessários outros esclarecimentos, estamos aqui no Alerta Geral. Paula Diana, em Quixeré. Tive uma bebê que está com 3 meses de vida. Tentei o salário maternidade com todas as provas e o pedido foi indeferido. Eu gostaria de saber se tenho direito mesmo, se posso tentar de novo ou se dá logo na entrada, dá entrada logo na justiça. Todo processo que é indeferido, que é negado pelo INSS, para você saber o caminho a ser tomado, ele pode ser tomado, fazendo um parênteses, ele pode ser tomado 3 caminhos. Aliás, até 4. Ou ele faz um pedido de revisão administrativa para o servidor revisar o ato de indeferimento, que foi um ato errado, ou ele entra com um recurso administrativo na junta de recursos, ou entra na justiça, porque o assunto já é pacificado na justiça, você pode entrar com ação judicial, ou entra com pedido novamente, porque o salário maternidade ele não tem tanto prejuízo se você for requerer novamente, porque não tem tanto atrasado, é só 4 meses a concessão do salário maternidade. Então, para saber o que ela deve fazer, precisa saber o motivo do indeferimento. Se ela é rural, se ela não tem provas rurais de 10 meses antes do parto, se ela já não era mais segurada quando requereu o benefício do salário maternidade, porque vai depender aí da data do parto, se ela era segurada ou não. Então, tudo isso depende dos motivos que levaram o INSS a negar o benefício dela. Mais uma dúvida e você também pode encaminhar a sua pergunta, é o 085 99273 4353. Wanda, em Baturité. Meu marido trabalha de carteira assinada e tem 21 anos de contribuição e 62 anos de idade. Com quantos anos ele pode se aposentar? Wanda, anote aí, porque essa é a pergunta com resposta mais fácil para o professor Paulo Bacelar. Essa aí é, com certeza, 65 anos de idade. O homem com 21 anos de contribuição, ele só vai poder se aposentar por idade, já está pertinho, 65 anos de idade, ele pode pedir a aposentadoria dele. João Paulo, em Tururu. Fiz um exame de tomografia e tenho 2 hérnias de disco, não consigo trabalhar. Gostaria de saber se tenho direito a algum benefício, tenho 35 anos de idade. Aposentadoria não, né, professor Paulo Bacelar? Poderia ser uma aposentadoria por invalidez, né, dependendo aí da gravidade da incapacidade dele, mas para isso sempre tem que ter, Luziano, um laudo médico atestando sobre a sua doença e mostrando a sua incapacidade, porque tudo depende da atividade que a pessoa exerce. Então ela precisa ter um laudo atestando que ela tenha incapacidade ou provisória ou permanente. E aí, para fazer um parêntese aqui também, queria aqui registrar que eu estive aí em Tururu, Luziano, na semana passada, na sexta-feira da semana passada, para poder visitar aí as cidades ali da região do Curu, e passei aí por Tururu, conheci bem aí a cidade. E dizer para quem nos acompanha na região do Vale do Curu que estamos entrando com a nossa programação na FM 104.1, agora em Trairi, no município de Trairi, para toda a região do Vale do Curu. Há poucos minutos você respondeu uma pergunta da Wanda da Wanda de Baturité, não foi da Wanda, foi de outra ouvinte, sobre a questão do salário maternidade. E agora tem uma pergunta do Francisco em Viçosa do Ceará com o seguinte conteúdo. Quem trabalha de carteira assinada com meio salário mínimo tem direito à aposentadoria? Tem que ser assegurado ao INSS? Direito ao salário maternidade? Quais os tipos de direito essa pessoa tem? Ou precisa complementar a contribuição? E qual o percentual da complementação? Boa essa pergunta, professor Paulo Bacelar. Excelente. Essa pergunta ela teria resposta diferente se a gente tivesse aqui antes da reforma da Previdência. Porque a partir de 13 de novembro de 2019, a reforma da Previdência, né, alterou as regras da aposentadoria e exigiu agora que o empregado de carteira assinada que contribua com valor menor que o salário mínimo tem que fazer a complementação para o salário mínimo para poder ser segurado da Previdência e contar essas contribuições como carência. Então, ela não tem como considerar carência para nenhum benefício, nem para salário maternidade, nem para auxílio-doença, nem para aposentadoria, se ela não fizer a complementação. E a complementação é feita pelo site da Receita Federal, no Cicalc,
com o código 1872, vai gerar uma DARF, né? E ela tem que complementar com a alíquota de 7,5% sobre a diferença para o salário mínimo. Natália, em Baturité, bem parecida a pergunta com a dúvida apresentada há poucos instantes pela Wanda, também do maciço do Baturité. A Natália diz, meu marido, Assis, tem 21 anos e 11 meses de contribuição e 62 anos de idade. Quanto tempo falta para ele se aposentar? Falta pouco, hein, professor Paulo Bacelar? Do mesmo jeito. 3 anos. Do mesmo jeito, né? Mesma situação da Wanda, do marido da Wanda. Do marido da Wanda, 21 anos de idade e 62 anos de idade. 21 anos de contribuição e 62 anos de idade, só se aposenta com 65 de idade. Quando ele tiver 65, ele já pode pedir a aposentadoria dele. Ou seja, daqui a 3 anos, em 2024, 2025, 2026, Natália, o seu marido vai pedir a aposentadoria. Cícera, em Nova Olinda. Depois peguei um laudo de um advogado, marcou a perícia, o médico negou e eu não posso mais trabalhar, não posso pegar peso nem tomar sol. O que é que eu faço, doutor? Me dê uma solução. A pergunta está incompleta, mas creio aqui que a Cícera quis dizer que tem problema de saúde e quer saber qual o caminho para ter um benefício da Previdência Social. Olha, nesse caso, como teve uma decisão judicial negando o benefício dela, né? Ela deve requerer um novo laudo médico, novos atestados, se documentar melhor e requerer o benefício novamente. Fátima, em Beberibe, meu marido tem hérnia de disco, é agricultor, tem 45 anos de idade, não paga o sindicato, mas ele tem os comprovantes do pagamento do Seguro Safra desde 2010 e do Agroamigo. Ele tem direito a pedir um auxílio? Ou seja, professor Paulo Bacelar, de 2010 para cá já são 13 anos, pelo que narra a Fátima, com comprovantes de atividade agrícola. Com certeza, se ele não paga o sindicato, isso não é impedimento para ele ter direito ao benefício, ele pode requerer o auxílio-doença pelo site do INSS, fazendo o preenchimento da autodeclaração rural, ele próprio pode fazer essa autodeclaração. E nessas condições que o vinculam à atividade agrícola, com essas provas, ele pode pedir o benefício do auxílio, professor Paulo Bacelar? Com certeza, se ele tiver pelo menos 12 meses anterior ao requerimento, ele pode pedir o benefício. Berenice, em Trairi. Quando poderei me aposentar? Tenho 25 anos, sou concursada, funcionária pública municipal e 46 anos de idade. Como vai ser a minha aposentadoria? Professor Paulo Bacelar está bem distante aqui, né? Falamos aí no Vale do Curu, né? Chegamos aí a uma pergunta do Trairi. Olha, então vamos pegar aqui, como eu estou mostrando aqui, a reforma do Estado. Para a mulher se aposentar, ela é servidora pública, professor seria uma outra regra, mas um servidor público em geral, ela teria que ter 55 anos de idade, 30 de contribuição. Então ela já tem 25, né? Precisa ter ainda 55 anos de idade. 25 anos de serviço público, ela já tem 15 anos no cargo que ela está atuando. Olha isso, 15 anos no último cargo, no cargo que ela está trabalhando, né? Então, ela não poderia mudar de cargo, né? Passou em outro concurso, não. Teria que ser naquele cargo último, passar 15 anos pelo menos, e ela ter que ter 55 anos de idade e 30 de contribuição. Professor Paulo Bacelar, Leidiane, em Pacajus, tem a seguinte dúvida. Eu queria saber o que significa qualidade segurado, ou qualidade de segurado, né? Aí ela cita, reingresso de 5 de abril de 1996 a 15 de março de 2024. 2004, né? E 14 de dezembro de 2015 a 15 de maio de 2023. Ou seja, há poucos dias, reingresso significa reinclusão na condição de segurado da Previdência Social? No caso dela aí, ela passou de 2004 até 2015 sem contribuir. Então, ela deixou de ser segurada da Previdência. Quando ela voltou a contribuir em dezembro de 2015, ela voltou a ser segurada da Previdência. E ela precisaria ter pelo menos 6 meses de contribuição para recuperar aquele tempo que ela perdeu lá em 2004. Então, ela voltando a contribuir em 2015, hoje já está até 2023, então ela é segurada da Previdência e tem todo o tempo que ela contribuiu, contando como tempo de contribuição e contando como carência também. Ou seja, pelos cálculos que eu tenho aqui, professor Paulo Bacelar, a Leidiane já tem mais de 15 anos de contribuição. Ou seja, se ela tiver hoje 62 anos de idade, ela já pode pedir a aposentadoria.
consideraria todo o tempo contributivo para carência, que é de 15 anos. Maria de Lourdes, em Juazeiro do Norte. Dei entrada na minha aposentadoria já faz 3 meses. Quanto tempo vou esperar? Ainda está em análise. Maria, antes do professor Paulo Bacelar falar sobre esse assunto, dizer que nós já abordamos essa questão aqui no Jornal Alerta Geral e hoje o INSS está levando uma média superior a 3 meses para dar resposta aos pedidos de aposentadoria. Quer acrescentar algum detalhe, professor Paulo Bacelar? O INSS está realmente passando dos 3 meses, que é um tempo em que o próprio INSS sugeriu em um acordo na Justiça para que ela pudesse ter essa análise sem precisar de sem precisar que o segurado ajuizasse uma ação para conceder o benefício. Então, 3 meses é o tempo mínimo. Então, depois de 3 meses, passando de 3 meses, o segurado pode procurar um advogado ou a Defensoria Pública da União para já entrar com a ação judicial desse benefício. Professor Paulo Bacelar, Rosa, em Viçosa do Ceará, nos acompanhando pela FM 94.9 em Tianguá. Eu sou curadora da minha irmã, pois ela é doente mental, e eu queria saber se posso passar o benefício dela para o filho dela, que mora em Tianguá, pois ele é maior de idade. Se eu fizer essa transferência e se ela fosse para Tianguá, pois ela é de Viçosa, correria o risco de perder o benefício? Vamos lá. Ela é curadora da irmã, que é doente mental. E eu acho que ela está querendo passar a curatela para o filho, né? Para o filho da... Para o sobrinho dela. Para que o filho da segurada possa representar ela, né? Pode, e a sim. dúvida dela é se correria algum risco de prejuízo, perder o benefício, saindo de Viçosa para Tianguá, onde mora o filho. Não tem nada a ver. A substituição de curatela nesse caso. Então, ele precisa entrar com a ação pedindo a substituição da curatela. Ou seja, vai passar a curatela da tia para ele representar a mãe no processo que ela já tem. Quando você fala sobre ação, é uma ação administrativa? Judicial. Pronto, professor Ação judicial de substituição de curatela. A curatela é uma ordem judicial que determina que uma pessoa possa representar outra nos seus atos civis. Então, a tia é representante da mãe dele, né? Então, ele entraria com a ação no próprio processo de curatela que ela entrou e pedir a substituição, ou seja, passar da tia para o filho e o filho ficar representando a mãe nesse processo administrativo do INSS. Ou seja, depois da curatela ter a substituição da curatela, aí ele pede administrativamente, aí sim, já com a curatela em mãos, ele pede na via administrativa esse cadastro de troca do curador. Alcione em Capistrano, gostaria de perguntar se tenho o direito de receber um auxílio, pois tenho hérnia de disco, bico de papagaio, artrite, artrose e espondilose lombar. Sou MEI, microempreendedor individual, e contribuo com o INSS. E aí, professor Paulo Bacelar? Sim, com todas essas doenças, você precisa ter um laudo ou um atestado médico atestando a sua incapacidade para o trabalho. Lembrem sempre de pedir ao seu médico que coloque no atestado médico ou no laudo qual é a incapacidade, se há incapacidade ou não para o trabalho e por quanto tempo há essa incapacidade. Porque a doença não gera o direito ao benefício. O que gera direito ao benefício é a incapacidade para o trabalho gerada pela essa doença. Maria Assunção, em Viçosa. Sou professora, tenho 54 anos de idade, 25 anos e 4 meses de magistério. Solicitei minha CTC ao INSS e eles enviaram, foi a minha contribuição particular autônoma, junto com alguns anos de prefeitura. Aí me pediram, professor Paulo Bacelar, o meu tempo de prefeitura, que são 25 anos. Fiz essa solicitação, já faz 3 meses e ainda não tive resposta. Acompanho pelo aplicativo Meu INSS e está sempre em análise. E aí? Olha, realmente, quando você pede uma certidão de tempo de contribuição, a CTC, você precisa ter atenta no pedido qual é o tempo que você quer levar para o município, porque o INSS, na certidão, ele vai colocar todos os salários e todos os períodos que você trabalhou que estão constantes no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Porém, lá embaixo, na CTC, tem um campo Observações, em que o servidor vai colocar qual é o tempo que ela vai levar. Ou seja, tem 10 anos, a pessoa tem 10 anos de contribuição. Ele vai colocar na certidão os 10 anos, mas ele só quer averbar 2 anos na prefeitura. Então, ele tem que dizer quais são esses 2 anos
e a prefeitura recebe essa certidão averbando apenas esses 2 anos. Se a certidão foi feita errada, se você não informou no início qual é o período que você quer averbar, aí você tem que pedir essa revisão, e é mais um outro processo, Luciano, é a revisão da CTC e demora também mais esse tempo todo que a gente está falando aqui sempre. Agora, professor Paulo Bacelar, para a mulher professora com o tempo ininterrupto dentro da sala de aula, qual é a idade e o tempo de contribuição para pedir a aposentadoria? Bom, no caso de professor, diminui 5 anos em todos os requisitos, né? Então a mulher precisa ter 50 anos de contribuição, 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. 50 anos de idade. Ela já teria 54, né? Já e 25 teria anos de contribuição. Então, já no magistério. Então, já teria direito à aposentadoria. Só que eu não sei se ela está contando esses 25 anos com o tempo averbado do INSS. Então, precisa ver... Eu entendi assim, sou professora... Se ela precisa desse tempo do INSS para fechar os 25 anos, entendeu? Sou professora, tenho 54 anos de idade e 25 anos e 4 meses de magistério. Eu fiz essa pergunta, Maria Assunção, ao professor Paulo Bacelar, para compreender melhor e talvez até diminuir os caminhos para a sua aposentadoria. Porque se a professora se aposenta com 50 anos de idade, 25 anos de contribuição, ela já tem as condições aqui para... mas esse tempo... Ela está pedindo 25 no INSS de tempo todo, ó. Ela fala aqui, ó. Fiz a solicitação, já faz 3 meses e não tive resposta. A prefeitura de Viçosa pediu que eu solicitasse uma correção, pedindo apenas o meu tempo de prefeitura, que são mais de 25 anos. Aí não dá para entender, porque ela está pedindo 25 anos inteiro, né? Mas no caso, para resumir... fechar o tempo de professor. A Maria Assunção, como professora, pode se aposentar com 50 anos de idade, é isso mesmo? 50 anos de idade, 25 de contribuição. Pronto, então eu acho que está bem esclarecido aí, Maria Assunção. É a regra de transição, né? Maria, em Russas, já trabalhei 19 anos de carteira assinada, já faz 7 anos que saí da empresa da cota, já tenho 52 anos de idade. O que preciso fazer quando chegar a minha idade para pedir a aposentadoria? 19 anos de contribuição, 7 anos fora da empresa, não sei se está na condição de segurada, mas já fez o dever de casa, né? Porque tem 19 anos de carteira assinada. E a idade, 62 anos de idade, né, professor Paulo Bacelar? Exatamente. Então ela precisa ter os 62, fechar os 62 anos, para ter pelo menos 15 anos. Ela já tem e ter direito à aposentadoria. Luciano, só para fazer uma correção, no caso de professor aqui do Estado, que eu estou falando sempre pelo Estado, não posso falar sobre Viçosa, o professor com 52 anos de idade. No caso dela, ela já tem 54, né? Então teria do mesmo jeito o direito à aposentadoria, já com 25 anos de contribuição. Denise, em Acopiara, meu filho tem autismo leve. Descobri quando ele tinha 12 anos de idade, dei entrada no BPC em 2018, mas o pedido veio negado. Agora fui com um advogado. Será que sai com a entrada de 2018, professor Paulo Bacelar, desde 5 anos? Se o benefício foi indeferido em 2018, ele pode requerer na justiça a concessão desse benefício desde 2018. Késia, em Choró. Passou também por Choró, professor Paulo Bacelar? Ainda não, Zeno, só em Chorozinho. Chorozinho já fui, mas Choró desce um pouquinho mais ali para Quixadá, né? Verdade. E eu ainda não fui para essa região ainda não, mas vou fazer, está programado. Então a pergunta da Késia: minha mãe é aposentada pelo trabalho, ela tem direito à aposentadoria pela idade? Ela é aposentada pelo trabalho? Não, se ela já é aposentada pelo regime geral, quando ela completa a idade, ela não tem direito a outra aposentadoria. No regime geral só é possível uma aposentadoria só. Tatiana, em Tauá, minha mãe trabalha de carteira assinada, tem 22 anos de contribuição e 55 anos de idade. Quando ela pode pedir a aposentadoria? 22 anos de contribuição, ela já tem o tempo mínimo, né? Basta aí ter agora 62 anos de idade para ela poder se aposentar. Ou seja, Tatiana, daqui a 7 anos. Dalva, em Paramuti, trabalhei 3 anos e 7 meses de carteira assinada. Tem direito ao PIS/PASEP? Aí vai depender do tempo que ela contribuiu no ano passado. Se o salário que ela recebeu do ano passado tem que ser numa média de 2 salários mensais. Ribeiro, em Paramuti. Tenho uma amiga professora da rede estadual do Ceará. Ela sempre me pergunta quando será a aposentadoria dela. A minha amiga completa 25 anos na rede de ensino do estado em 2023. Show. E já tem 54 anos de idade. Pela nova regra, tem que trabalhar por quanto tempo para pedir a aposentadoria? Luciano, professor no estado
25 anos de contribuição. Professora, né? Aliás, é mulher? É mulher. É uma mulher, Professora, amiga do Ribeiro. 25 anos de contribuição, 52 anos de idade, ela já tem 54, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo que ela quer se aposentar. Então, ela já tem direito à aposentadoria, se for aí na regra de 82 pontos. Ela tem quantos? 79. 79 pontos. Aí teria que ter uma regra de transição, 82 pontos a mulher, 82 pontos, Luzeno, a mulher. Então ela teria que ter ainda fechar esses pontos de 82. Ou seja, faltam 3 anos para ela se aposentar. 1 ano e meio, professor Paulo Bacelar? Por aí. Que é um ano e meio de idade e 1 ano e meio de contribuição. Então ela tem que ter no mínimo 52 anos de idade, 25 anos de contribuição, 20 anos no cargo, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. E 82 pontos no caso da mulher. Então, nessas regras que você falou aí, quando você fala 52 anos de idade, 25 anos de contribuição, ela já tem 54 anos de idade e 25 anos de contribuição. Mas não bate naquela pontuação de 82. Exatamente. Então, nesse caso, ela vai ter que esperar mais 1 ano e meio para pedir a aposentadoria. Exato. Então, aí, Ribeiro, você que também nos traz um elogio, que o nosso programa é muito importante para todos os ouvintes, e ele nos traz os parabéns. Obrigado, Ribeiro, e continue espalhando para o seu vizinho da esquerda e da direita, da frente e de trás, que aqui tem o Jornal Alerta Geral, sempre com essa educação previdenciária para todos os cearenses, para todos os brasileiros. Uma dúvida do Iderlânio Bezerra. Ele não diz em que cidade se encontra, mas mandou a seguinte pergunta em tom de desabafo. Eu estou tentando conseguir um auxílio-doença porque estou sem poder trabalhar desde fevereiro deste ano e a abençoada da perícia só foi marcada para setembro. É por isso que muitos brasileiros morrem, a gente se encontra doente, desempregado e sem poder trabalhar, sem ter como sobreviver. E quando solicita um benefício que era para ser da gente por direito, passa 1 ano para sair o resultado. E o pior, que muitas vezes é negado por incompetência de quem trabalha lá dentro, não está dando a mínima para quem está precisando. É um tom de desabafo do Iderlândio, o professor Paulo Bacelar. Ele certamente ouviu o Jornal Alerta Geral durante a semana, quando a gente falou sobre a longa demora do INSS para dar resposta aos pedidos de aposentadoria e também para a realização de perícia. Verdade, Luciano. Isso a gente passa aqui todo dia, né? Eu, como já fui servidor público do INSS, inclusive, tenho essa realidade. Então, tem muitos peritos que realmente não fazem um bom trabalho, a reclamação é muito grande, é genérica, é geral, né? Então, já existe aí muitos motivos para que o cidadão hoje possa ficar realmente irritado com essa demora e também, às vezes, com o atendimento. E a gente entende muito quando a pessoa desabafa assim, é porque realmente já passou por muita coisa. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, para o Iderlândio, assim como para outros ouvintes, é ter paciência, continuar colocando a boca no trombone, cobrando ao INSS e fazendo valer os seus direitos como beneficiário, como segurado da Previdência Social. O Francisco está em Sobral com a seguinte dúvida. Trabalhei 17 anos como vigilante armado em uma empresa de segurança. Meus direitos estão preservados por efeito de aposentadoria ou para efeito de aposentadoria? Olha, por enquanto não. A Justiça ainda está decidindo a questão do vigilante armado ou não armado. Então, isso está suspenso no STF até que seja julgado para saber. O STF vai dar a última palavra, né? E dizer que o vigilante que não tem arma também tem direito à aposentadoria especial. Francisco Silva, em Juazeiro do Norte. Tenho 32 anos de contribuição, sempre trabalhei como motorista de ônibus, mas em fevereiro de 2022 sofri um acidente de trabalho e até agora estou afastado recebendo do INSS por incapacidade temporária. E a empresa continua contribuindo com o meu FGTS. Aí ele pergunta, esse período que eu estou afastado vai interferir na HR de pedir, na hora, é hora de pedir a aposentadoria, ele fez um resumo aqui, HR, eu ia inverter aqui, RH, Recursos Humanos, mas na realidade é na hora de pedir a aposentadoria. Se atualiza, Luzeno, é a linguagem virtual, seja no valor ou no tempo de contribuição, ele pergunta se vai ter prejuízo, professor Paulo Bacelar. Olha, quanto maior o tempo de contribuição, quem foi que faz a pergunta, Luzeno? Francisco Silva, em Juazeiro do Norte. O tempo que a pessoa tem, quanto mais tempo de contribuição, maior é o percentual que é utilizado
na sua aposentadoria. E o tempo que a pessoa ficou recebendo benefício, que se for intercalado com períodos de trabalho, ou seja, se ele voltou a contribuir, esse tempo é considerado como tempo de contribuição. Então, ele vai ter um aumento na sua aposentadoria se ele intercalar esse tempo. Ou seja, se ele vai pedir aposentadoria por idade ou por tempo, ele precisa dar alta nesse benefício por incapacidade que ele recebe, se recebe ainda, e poder voltar a contribuir, voltar a trabalhar para poder ele intercalar com períodos de trabalho e poder contar esse tempo e aumentar a sua aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, Francisca em Acopiara diz que tem um irmão que sofre com epilepsia e esquizofrenia desde quando nasceu e há 24 anos estava recebendo o BPC e esse benefício foi suspenso. O que fazer nessa situação? Ela diz, o INSS falou que foi por conta dos meus pais que são aposentados, que a gente pode... Aí ela diz, o que fazer aqui nessa situação, professor Paulo Bacelar? Tem que analisar o grupo familiar. Se a renda for maior do que um quarto salário mínimo, o INSS pode revisar o benefício, mas em todo caso, se os pais dele, né, forem maiores do que 65 anos e tiver a aposentadoria deles no valor de um salário mínimo, essa renda não pode ser computada no cálculo da renda per capita familiar. Então ele pode entrar com ação na justiça para restabelecer esse benefício, dependendo dessa situação. Ou seja, professor Paulo Bacelar, se os pais, se os pais, né, a irmã ou irmão do Francisco aqui, se esse casal tiver, se os dois forem aposentados e tiverem mais de 65 anos de idade, esses aposentadorias forem até um salário mínimo, esses dois salários não entram na divisão para efeito de cálculo de quem quer receber o BPC. Perfeito. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, que a aposentadoria rural é de 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem. Ou seja, a lei só excluiu aposentadorias a partir dos 65 anos de idade. Então, eles que é injusta, né, professor Paulo? Injusto, porque eles esqueceram do trabalhador rural que se aposenta com tempo menor, né, ou a idade menor. Então, isso pode ser relativizado na justiça, Luciano. Então, por isso que na justiça sempre vai ser considerado o que não está na lei, pode ser decidido pela justiça. Jean, em Tianguá, minha irmã deu entrada no INSS pedindo o BPC já faz mais de 3 meses. O pedido foi feito no dia 9 e até agora está em análise. E aí, professor Paulo Bacelar, um assunto recorrente aqui no Alerta Geral. Então esse tempo que ele já tem mais de 3 meses, você pode entrar com um mandado de segurança, né? Tem que ter um advogado ou ir até a Defensoria Pública da União para poder pedir um mandado de segurança para que obrigue o INSS a analisar o processo de uma maneira imediata. Dúvida na área trabalhista, o programa é voltado à área previdenciária, mas aqui é o professor Paulo Bacelar responde alguma pergunta nessa área. No caso, Jailson em Tianguá diz, professor Paulo Bacelar, trabalhei mais de 2 anos e pedi demissão. A empresa disse que não tenho direito de receber o seguro-desemprego. É verdade? Verdade verdadeira, né, professor Paulo Bacelar? É verdade, porque ele pediu demissão, né? O prazo aí de 2 anos já garantia ele o seguro-desemprego. A pessoa, Luciano, eu sempre falo, a pessoa tem que ver o que é melhor para ela. Se ela não está satisfeita com o trabalho, com o emprego, às vezes vai procurar outro emprego, pede demissão, vai perder o salário, mas eu vou perder o seguro-desemprego. Perde, você ganha de um lado e perde do outro, porque é a vontade que você tem de sair daquela empresa. Você não vai ficar trabalhando numa empresa sem vontade, sem desejo para poder ser demitido. Então, é melhor que a pessoa peça demissão e segue sua vida e não recebe seguro-desemprego exatamente por isso. Linha direta 085 992 73 4353. Lourdes, em Fortaleza. Tenho 60 anos de idade, sou aposentada do Estado, fiz outro concurso, também do Estado em 2008. Neste ano, tenho 22 anos, porque averbei 7 anos de outra empresa. Pergunto, posso pedir a aposentadoria proporcional? Não existe a aposentadoria proporcional. O que ela pode ter é uma regra menos vantajosa para ela não ter a integralidade. Ou seja, tem uma aposentadoria pela média de contribuições se ela não atingiu o pedágio para poder ter regra de integralidade. Então, ela com 22 anos, e mais 7 dá 29 anos, né? Ela precisa ter 30 anos de contribuição para poder se aposentar de uma forma integral. Professor Paulo Bacelar, mas ela disse que já é aposentada aqui, né? Você observou? Aí ela disse Fez também... outro concurso. Ela é da área da saúde, sempre em emergência. E aí, quando posso pedir Estado, aposentadoria pode especial? Pedir 2 aposentadorias. Duas aposentadorias, no né? Estado, se for na área da saúde ou da educação.
Então ela pode ter 2 aposentadorias no estado. E nesse caso aqui, ficou bem clara a pergunta dela em relação a essa soma de tempo. Quer dizer, não existe aposentadoria proporcional? Não. Existe aposentadoria com regras, existe no regime geral, existe aposentadoria proporcional, mas aí eu acho que as pessoas não têm mais direito, porque é lá de 98, da reforma número 20 de 98, e também existe aposentadoria proporcional para quem vai se aposentar de forma compulsória. Então, 75 anos de idade, né? Ela vai ter uma aposentadoria proporcional, porque tem que sair, aí tem que se aposentar, e aí tem que dividir pelo número de anos que ela tem naquele estado. Então, como ela tem direito a uma outra aposentadoria, ela pode ter direito com regras de transição menos vantajosas. Mais uma dúvida, a Lourdes disse também, professor Paulo Bacelar, que o Jornal Alerta Geral é muito útil para a população. É esse papel, Lourdes, que a gente cumpre aqui, levando informação e esclarecimento para quem precisa de segurança nessa área da Previdência Social na hora de pedir um benefício. Também, Lourdes, agora em Barbalha, estou tentando dar entrada no pedido de benefício do meu esposo, que é agricultor e associado ao sindicato há quase 17 anos. Porém, fui tirar a DAP, que hoje é CAF, e o sindicato disse que a carta de anuência da EMATES não tem nenhuma validade no sindicato. Como pode ser se órgãos semelhantes, ou seja, órgãos rurais, e um documento não tem validade para o outro? Não tem validade no sindicato, aí eu não entendi, né, Luciano? Porque tem que ter validade no INSS, não é no sindicato. Será que esse argumento aí da inexistência de validade não é porque ele deixou de ser sindicalizado? Porque, como já disse o professor Paulo Bacelar, não tem obrigatoriedade para vínculo do trabalhador ou trabalhadora rural com o sindicato como exigência para pedido de aposentadoria. Exato. Então ela deve requerer a aposentadoria com a documentação que ela tem e ver o servidor que fará alguma exigência para ela apresentar. Professor Paulo Bacelar, o Fernando em Icó faz uma longa pergunta, mas no resumo que eu fiz aqui, ele diz que toda vez que vai pedir o benefício ou a revisão pela internet, tem lá o pedido não é concluído, o pedido não é concluído. Ele diz que recebe um amparo social BPC Loas, mas não foi o pedido que deu entrada, nesse pedido deu entrada na época. A primeira vez que deu entrada na agência do INSS foi em 2005, que foi a aposentadoria por invalidez, mas o pedido foi negado pelo INSS, então colocou nas mãos de um advogado, passou vários anos esperando a Justiça Federal conceder um amparo social, mas não foi o pedido que deu entrada. E aí, professor Paulo Bacelar? Pediu aposentado... Ele pediu a aposentadoria, foi dado o BPC. Mas tem que ver o seguinte, Zé, qual é o melhor benefício mais vantajoso e o benefício certo para o segurado. Se ele não era segurado da Previdência, ou se ele não comprovou a atividade e ele prova que tem uma incapacidade que dá um impedimento de longo prazo, é possível a concessão do BPC. Isso só se ele não tiver qualidade de segurado para ter uma aposentadoria por invalidez. Antônio Henrique, em Ipubi, Pernambuco. Quero tirar uma dúvida. Ao me aposentar, a Caixa Econômica libera tudo? PIS, PASEP e o Fundo de Garantia? Perfeitamente. Você recebe uma carta para recebimento do PIS e FGTS. Eveline em São Benedito, meu pai é aposentado por invalidez, ele não tem nenhuma das pernas, só tira um salário, ele tem direito a algo mais? Ele era agricultor. Se ele for aposentado por invalidez e ele tiver uma necessidade de ter um acompanhante, ele tem direito sim a aumentar o benefício dele em 25%. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, você pode mandar a sua pergunta, porque fica prontinha aqui para ser feita na próxima edição do Alerta Geral. A você, ouvinte internauta, a você, professor Paulo Bacelar, um bom final de semana e um grande abraço. Um grande abraço, Luciano, todos aqui do estúdio, e até o próximo programa, se Deus quiser.